Quem é o nosso Deus? Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é a misericórdia. E é isso que você precisa. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua o nosso devocional no Salmo 45. Lembra? O salmista está enaltecendo Salomão e Salomão é um tipo de Cristo. Nós então enaltecemos Cristo e descobrimos um pouquinho aqui de quem é Cristo. Vamos lá. Verso 2, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, a graça se derramou dos teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Prende a tua espada na cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga em triunfo pela causa da verdade, na misericórdia e da justiça. Ele é um cavaleiro que cavalga para lutar pela verdade, pela justiça e pela misericórdia. Vamos lá. A primeira aplicação disso. Toda maldade será punida e toda boa obra será recompensada. Isso é muito importante, vivendo no mundo que a gente vive, em que parece, como disse Martin Luther King, que quase sempre a verdade está na forca e a mentira está no trono. Ou seja, que neste mundo parece que na maioria das vezes os pilantras são premiados e os fiéis, os honestos, são perseguidos. É fundamental, então, nos lembrarmos disso. Toda maldade será punida. Toda injustiça será punida, porque Deus cavalga. O nosso Cristo cavalga pela verdade, cavalga pela justiça. Portanto, não desanime. Quando você for injustiçado, não desanime. Não vingue a si mesmo, como a Escritura nos ordena. Não é errado buscar a justiça. A justiça, no caso, pela lei, mas não se vingue. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então confie em Deus. Deus é justo. Ele vai julgar toda a maldade. Não se desespere com homens maus no poder. Não se desespere. Não fique pensando assim, ai, que indignação, isso não pode acontecer. Não. Fique indignado, mas não sem esperança. Ficar indignado é normal. É bom. É bom ficar indignado. Porque senão daqui a pouco a gente acostuma, né? Acha normal. Não, fique indignado, mas que seja uma indignação com esperança. Não aquela indignação do, vou ser injusto também porque parece que vale a pena. O crime compensa, as pessoas têm dito. Não. No Brasil fica a lição de que o crime compensa. Não é verdade. O Senhor cavalga pela verdade e pela justiça. Ele está no controle. Lutemos, façamos o que nós pudermos, mas se a gente falar, puxa, falhamos, não conseguimos, lembre-se, o nosso trabalho no Senhor não é em vão e o nosso Deus cavalga pela justiça. Uma outra aplicação, ele cavalga pela justiça, pela verdade, pela misericórdia. Uma aplicação disso a gente podia fazer, eu creio, na nossa salvação. Porque na salvação a gente vê tudo isso. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos ele cavalgando pela justiça e pela misericórdia. Porque o homem pecou, Deus não poderia simplesmente ser misericordioso e dizer, está perdoado. A maldade precisava ser punida. Então, na cruz, nós vemos justiça, verdade e misericórdia. Deus salva o homem, mas de maneira justa. Deus é misericordioso para com o homem, mas de maneira justa. De maneira justa. O homem tinha que morrer porque pecou, Cristo se fez homem e morreu em nosso lugar. E, por isso, Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque nele se conhece a justiça de Deus. É interessante que Paulo vai colocar como grande tônica do Evangelho a justiça. É óbvio que o Evangelho também é misericórdia, mas olha que coisa, ele fala da justiça. Nele se conhece a justiça de Deus, porque Deus foi justo e justificador de todo aquele que nele crê. E por isso ele foi misericordioso conosco. Sabe, em primeiro lugar, a nossa salvação é forense. É jurídica. É uma declaração diante do tribunal divino de que nós não devemos mais nada. Fomos declarados e feitos justos em Cristo Jesus. E qual a implicação disso? A implicação é que, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aquele que crê em Cristo Jesus tem paz com Deus. Um homem sem Cristo, ele é um foragido da justiça. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Por isso um homem ímpio não tem paz. Porque é Deus o perseguindo. É Deus o perseguindo para punir seus pecados. Mas o crente não é assim.
ele já não está mais debaixo de condenação. Aquele que creu em Cristo já não está mais debaixo de condenação, porque ele creu em Cristo. Jesus é o seu Deus. E por isso ele tem paz com Deus. O nosso Deus cavalga pela justiça, pela misericórdia e pela verdade. Então, primeiro, nenhuma maldade ficará impune. Nenhuma bondade será deixada para trás. Segundo, ele cavalgou por nós com justiça, misericórdia e verdade na cruz, nos redimindo de todo o nosso pecado. E esse é um exercício que você tem que fazer sempre, principalmente na hora da dificuldade. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Se lembrar que no final, a única coisa que vai importar é o fato de que você foi redimido de seus pecados, que você estará com Cristo. Por isso, por toda a eternidade. Quando você se sentir um miserável, lembre-se, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando você achar que a sua vida é só fracasso, lembre-se, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque o seu Cristo cavalgou em verdade e justiça naquela cruz por você, e em misericórdia, e com misericórdia. E por isso você está de pé hoje, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre você a cada manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, o Senhor que cavalga pela verdade, pela justiça, pela misericórdia. É por isso, Pai, que estamos de pé, porque o Senhor nos redimiu de toda a nossa iniquidade. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Estamos em paz, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos colocou em paz contigo. Confessamos nossos pecados mais uma vez. Pedimos a tua bênção, que o Senhor nos guarde em mais este dia. Cada irmão que vai para o trabalho agora, abençoe-os. Cada irmã que vai trabalhar em casa, sê com ela. Sê com cada um dos teus filhos, Pai, mais uma vez. Sê conosco. Que possamos também cavalgar pela justiça, pela verdade, pela misericórdia. Que possamos mais uma vez lutar, ó Pai, a batalha da vida e terminarmos triunfantes, sabendo que o Senhor é conosco. E por isso, somos mais que vencedores em Cristo, não importa a circunstância. Nós oramos, bendizemos o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Obrigado porque mais uma vez vocês estão aqui. Deus abençoe vocês.